Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Hoje nós vamos resolver algumas questões, tá? Do caderno de atividades da página 12, com relação ao tema Independência dos Estados Unidos da América. Então, achem lá, é o caderno de atividade, a página 12, a questão 1. A respeito da colonização inglesa na América, leia o texto a seguir. A chegada dos peregrinos ao território que hoje é Massachusetts não foi fácil. O navio aportou mais ao norte do que se imaginava. O clima era frio, muito mais do que a Inglaterra. O primeiro ano dos colonos foi muito difícil, ocorrendo muitas mortes. No início do inverno seguinte, em 1621, os sobreviventes decidiram comemorar uma ação de graças. Desde então, os norte-americanos repetem no mês de novembro a festa de ação de graças, reforçando a ideia de que eles querem ter os pais peregrinos de Massachusetts como modelo de fundação, tá? Então, esse é o texto. Agora, a respeito desse tema, analise as afirmativas e assinale F para as verdadeiras. Aliás, analise as afirmativas e coloque F para as V para as verdadeiras e F para as falsas, ok? Então vamos ver. V para a verdadeira e F para as falsas. A primeira. As primeiras colônias da costa leste dos Estados Unidos foram fundadas por ingleses que fugiam das perseguições religiosas da Inglaterra do século XVII. Essa questão é verdadeira, tá? Então, os ingleses, eles fugiam de perseguições religiosas na Inglaterra no século XVII por conta que estava havendo revoluções religiosas na Europa. A seguinte, então essa é verdadeira. As grandes propriedades rurais, o escravismo e a agroexportação foram características marcantes da colônia do Norte, entre elas Massachusetts e New Hampshire. Esta é falsa, tá? Essa questão é falsa. A próxima. As colônias da Virgínia e da Geórgia integravam um grupo de colônias fundadas ao sul das 13 colônias nas quais havia o predomínio da mão de obra escrava e da produção destinada ao comércio internacional. Essa questão é verdadeira. A seguinte: o comércio triangular, um dinâmico negócio que envolvia as Antilhas e o litoral da África Ocidental, consistia em uma intensa e lucrativa atividade comercial das colônias do Sul. Esta frase é verdadeira. A próxima. O Dia de Ação de Graças surgiu como forma de agradecimento à existência dos pais peregrinos de Massachusetts. Sim, essa é verdadeira, tá? Então, acompanhe lá a questão seguinte na página 12 do caderno de atividades, que é 2. Analise esse fragmento. Vai lá, o seguinte fragmento. A Guerra dos 7 Anos gerou certo grau de prosperidade, como costumam fazer as guerras, mas a ela logo se seguiu uma depressão, que atingiu a maioria das colônias. Explique a relação entre a afirmação presente no texto e a declaração da independência dos Estados Unidos, tá? Então, o que aconteceu aqui? Essa pergunta, a gente vai fazer uma relação, né, da Guerra dos 7 Anos com a incidência de novos impostos sobre as 13 colônias, o que repercutiu de maneira negativa, contribuindo para o processo de emancipação política. Então, essa guerra de 7 anos, ela gerou crise, ela gerou percas econômicas por parte da Inglaterra, né? Essa guerra de 7 anos da Inglaterra com a França,
ainda que a Inglaterra tenha saído vencedora, ela teve assim um prejuízo econômico e foi impor o pacto colonial sobre essas 13 colônias. E essa opressão por cobrar impostos, né, extrair mais dinheiro ainda dos colonos, restringir o comércio deles com as Antilhas, com a África, isso fez com que eles pedissem, né, a independência. É claro que não foi tão simples assim, como nós já vimos nos vídeos anteriores, né? Teve todo o processo, mas na verdade o que pôs o fim à independência foi essa guerra. O que deu a independência para os Estados Unidos foi a Guerra dos 7 Anos da Inglaterra com a França, porque aí eles começaram, né? A Inglaterra começou a oprimir ainda mais os colonos das 13 colônias, e com leis, com uma série de medidas, né, tentando extrair esses impostos, até que eles, por conta disso, né, fizeram a independência, tá? Ela ocorreu em 1776, mas a Inglaterra só reconheceu em 1783. Na verdade, esses colonos eles tiveram que expulsar das suas colônias ingleses, né, que compunham o exército da Inglaterra. A Espanha ajudou esses colonos e a França também, né? Ainda que eles se declararam independentes em 1776, 4 de julho de 1776, a Inglaterra só reconheceu, né, lá em 1783, depois de longas batalhas ainda internas dos colonos com os ingleses que faziam parte do exército, né? Bom, aí, então, tá mais ou menos respondida essa questão, né? Porque era para explicar a relação, né, entre a Declaração da Independência dos Estados Unidos com a Guerra dos 7 Anos. A 3, ou ainda só voltando na 2, assim, então, a Guerra dos 7 Anos, ela coloca um fim, né, nessa relação política com a Inglaterra e eles pedem a independência, tá? Bom, a 3, lá na página 12, vocês vão ver aquela figura, né, que tá ali. Aquela imagem vocês vão analisar, tá? 3, observe essa imagem. A imagem é uma sátira popular a respeito da lei do selo, conforme a análise da imagem, né, veja com os conhecimentos que você tem e responda as alternativas. Quais obrigações a lei do selo contemplava? Bom, essa resposta, né? Aí vocês vão voltar lá na apostila, tá? Na apostila de vocês, tá? A lei do selo está na página 18, né? O que a lei do selo exigia? No ano seguinte, de 1765, foi a vez da lei do selo, que exigia o uso de papel timbrado, especial para todos os documentos públicos, jornais, cartazes, contratos e até mesmo cartas de baralho, né? As assembleias coloniais foram convocadas e declararam ilegal a nova lei. Então, a pergunta é assim: quais obrigações a lei do selo contemplava, né? Então, ela contemplou, ela exigia o uso desse papel timbrado em todos os documentos públicos, jornais, cartazes, nesses documentos, ok? A letra B. Por que os personagens da ilustração
foram representados em luto, né? Eles estão ali se manifestando contra, né, contra os ingleses, e eles fizeram essa manifestação para revogação da lei do selo, que durou apenas um ano. Então, por que os personagens da ilustração foram representados em luto, né? Por que eles estavam ali em luto? Eles estavam pedindo a revogação da lei do selo. É por isso que a imagem representa eles em luto. Então, eles estavam representados em luto para que essa lei fosse revogada, a lei do selo, que ela durou somente um ano. Então, vocês vejam que foi uma série assim, de medidas, de leis impostas pelos ingleses com relação aos colonos das 13 colônias, e foi assim durante alguns anos até que eles conseguissem a independência, né? Tá? Bom, e ali nós vamos para a pergunta 4, da página 13, no caderno de atividade, acompanha a profilar. Ao final da Guerra dos 7 Anos, que essa guerra durou de 1756 a 1763, a Inglaterra decidiu lançar para os colonos os custos do conflito por meio do estabelecimento de diversos impostos. A esse respeito, assinale as duas opções corretas. Então, a questão 4 da página 13 do caderno de atividades tem duas questões corretas. A letra A. Em 1764, foi aprovada pelo parlamento inglês a Lei do Açúcar, né, então essa era outra lei, né, que foi aprovada, tá? Cobrando impostos dos colonos, que, apesar de reduzir o imposto sobre o melaço estrangeiro, estabelecia tributos adicionais sobre o café, açúcar, roupas brancas, vinhos e artigos de luxo. Esta é verdadeira, tá? Então, vocês marcam lá a letra A, um xizinho que é verdadeira, né? Era a lei do açúcar, era uma lei que cobrava mais impostos. Então, por meio dessa lei, a Inglaterra foi lá fazer, né, a cobrança desses impostos e impor o pacto colonial com relação aos colonos das 13 colônias, tá? Então tá, vamos analisar a próxima alternativa, que é a letra B. A aprovação da Lei do Selo em 1765 foi recebida com indignação nas 13 colônias, que reagiram promovendo um boicote às mercadorias inglesas. Contudo, a Inglaterra foi irredutível e o tributo revogado apenas após a declaração de independência. Essa é mentira, porque a revogação, né, dessa lei do selo foi revogada antes da independência. Então, essa é falsa. Então, vocês não marcam essa aí. A letra C, pelos atos de Townshend, os colonos ficavam obrigados a receber as tropas britânicas em serviço na América, abrigando os soldados da metrópole em suas residências e arcando com as despesas da estadia, né? Esta é falsa porque os atos de Townshend, né, tinham outra finalidade, na verdade. Não eram exatamente, tá, essa finalidade, tá? Townshend exigia outra coisa. Olha aqui. Então, o Townshend, em 1767, o ministro inglês Charles Townshend impôs uma nova série de impostos que ficou conhecida como Atos de Townshend, tá? Então, a letra C também é falsa. A letra D, vamos lá. A Lei do chá, além de aumentar a taxa de impostos sobre a comercialização de produto, instituiu o monopólio da venda para a Companhia das Índias Orientais. Exatamente, essa questão também
é verdadeira. Vamos lá. A questão 5. Na segunda metade do século, a questão 5 da página 13. Na segunda metade do século XVIII, influenciada pelo iluminismo, parte da população das 13 colônias repetia com exaustão: nenhuma taxação, sem repressão, sem representação. Nas colônias, a tensão aumentava a cada dia. A esse respeito, analise a imagem abaixo. Então, vocês vão analisar esta imagem, tá? E nós vamos responder as questões. Então, analisem lá, para o vídeo, analisa, depois segue. Dá uma pausa, depois segue. Ok? Então, vamos lá. A letra A. Então, conforme análise, responda as questões. A letra A. A imagem representa o episódio que ocorreu na colônia de Massachusetts em dezembro de 1773. Como ficou conhecido esse acontecimento? Esse acontecimento foi em Boston, que é a capital de Massachusetts, onde os colonos eles despejaram todo o chá vindo da Inglaterra no mar, né? E esse episódio ficou conhecido como Incidente de Boston. É claro que depois eles tiveram, né, foram reprimidos por isso. Ou também Boston Tea Party, ou Incidente de Boston. Mas se vocês colocarem lá Incidente de Boston, já está ótimo. A letra B. Em represália ao acontecimento retratado na imagem, o rei Jorge III e o parlamento inglês determinaram uma série de medidas repressoras. Como os colonos denominaram essas imposições? Cite duas dessas medidas. Bom, duas dessas medidas, então, foi a Lei dos Intoleráveis, as quais determinava o fechamento do porto de Boston, em que os colonos não indenizassem a coroa pelos prejuízos ocasionados, além de limitar a organização de reuniões e assembleias. Então, na letra B, vocês colocam lá assim: as medidas foram chamadas de lei intoleráveis, as quais determinavam o fechamento do porto de Boston, enquanto os colonos não indenizassem a coroa pelos prejuízos ocasionados, além de limitar a organização e reuniões e assembleias, ok? Vamos para a questão 7. Em setembro de 1787, os Estados Unidos da América promulgaram sua Constituição sobre esse tema. Analise as afirmativas a seguir. A1. Então, vamos analisar as alternativas. O país tornou-se uma república presidencialista e federalista. George Washington foi eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos. Esta, sim, é verdadeira, tá? Essa é verdadeira. A2. Os poderes do Estado, com base na teoria do filósofo Montesquieu, foram divididos em executivo, legislativo e judiciário. Sim, sim, sim. Tá? Essa também é verdadeira. A3. A Constituição garantia o exercício dos direitos civis e políticos, como a liberdade de expressão na imprensa, de expressão, de imprensa, de credo e de manifestação pública. Esta também está correta. A4. O texto constitucional previa garantia de direitos iguais a indígenas, negros e mulheres. Não, essa não está correta, esta está errada. A próxima e a última. A independência dos Estados Unidos e, por conseguinte, sua Constituição tornaram-se referência para diversas colônias latino-americanas que almejavam se libertar do domínio despótico das nações europeias. Sim, esta está correta. Então, qual que é a alternativa correta? Estão corretas as afirmativas da letra A. A1, A2, A3 e A4, tá? Turminha do 8º ano.
Então, essas questões, né, hoje nós corrigimos sobre esse tema, independência dos Estados Unidos da América, tá? E no próximo, e nós continuaremos falando mais ainda sobre esse tema e questões no próximo vídeo. Um grande abraço e uma ótima noite. Até mais, tchau!